A paz do Senhor. Meu nome é Will Rolim, eu sou professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Blumenau. Nesta pré-aula nós estaremos estudando a lição número 8, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. É uma alegria estar com os irmãos novamente, podendo auxiliar, trazer ideias, sugestões para que a aula de cada professor da escola bíblica possa ser enriquecida. Estará também disponibilizado o PDF, onde contém o meu contato e o meu e-mail para possíveis dúvidas e colaborações. A ressurreição de Enéas, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Na introdução, o professor, após lê-la, e eu aconselho que o professor use a revista da CPAD como base para que os alunos possam acompanhar o raciocínio, o desenvolvimento do pensamento do professor. Na introdução, eu trago duas palavras: usados e canal. No PDF foi colocado assim: Pedro foi usado por Deus. Pedro foi canal das bênçãos de Deus na vida de pessoas. E eu trago uma reflexão. Eu sempre trabalho em classe, na sala de aula, com perguntas para que o aluno possa refletir, pensar. Não seja apenas uma leitura da lição. A reflexão para a introdução é a seguinte: você é usado por Deus? Você é canal das bênçãos de Deus na vida de outras pessoas? Essa é a reflexão da introdução. Você dá um tempo para que os alunos possam pensar ou debaterem. No item 1.2, Jesus é quem cura. Eu vou ler um pequeno trecho que eu destaquei ali. É interessante que Enéas foi curado mesmo sem pedir a cura. Isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele vai falar o seguinte: temos algo semelhante com a sunamita, que era estéril. E mais no final, o fato é que o Senhor é que cura. E Pedro deixou isso bem claro àquele homem. Não foi Pedro, o dom de curar não é por mérito ou por algum sacrifício. Então a reflexão desse item 1.2 é: o Antigo Testamento, Eliseu, o profeta Eliseu, é usado por Deus para curar a sunamita, sem que ela pedisse a cura. No Novo Testamento, Pedro é usado por Deus para curar Enéas, sem que ele pedisse a cura. Essas são as semelhantes. E a reflexão é Deus quem opera, é Deus quem cura através de pessoas. Deus usa pessoas para operar milagres. Eliseu e Pedro no passado, eu e você no presente. Essa é a reflexão. Deixar bem claro para o aluno que é Deus através de nós para curar pessoas, para que o querer dele, a vontade de Deus, seja realizada em pessoas. Somos apenas um canal das bênçãos de Deus na vida de outras pessoas. Os dons de curar não é por mérito. É o Espírito Santo quem dá, distribui os dons. A reflexão bíblica que eu trago é 1 Coríntios 12, versículo de 8 a 10, que vai falar: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Então é o Espírito Santo que distribui os dons, entre eles os dons de cura.
não é por mérito, não é por sacrifício. É o Espírito Santo, pela graça e misericórdia, que distribui a cada um os dons espirituais. O item 2, uma discípula chamada Tabita. E eu destaco na leitura da lição bíblica, pois fazia boas obras e ações de caridade, não possuía muitos bens. As verdadeiras boas obras só podem ser praticadas por aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Sem fé genuína é impossível fazer boas obras. Trago a reflexão bíblica de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E o Salmo 41, versículo 1 a 3, que vai falar: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. Você faz boas obras não para ser salvo, porque fazer boas obras para obter salvação é um amor egoísta. É amar a si mesmo, pensando apenas em si. Mas porque você é salvo em Cristo Jesus, você faz boas obras. O Evangelho de Cristo é um evangelho de salvação de almas, renúncia de si mesmo e amor ao próximo. Boas obras revelam a misericórdia de Deus através de cada um de nós. A reflexão que eu trago para a aula, para que o professor possa colocar isso em classe e os alunos refletirem e responderem. O que motiva você a fazer boas obras? É perguntar para os alunos: o que motiva você a fazer boas obras? É glorificar a Deus ou satisfazer o seu ego? Esta é a reflexão. No item 2.3, o empenho dos irmãos. Eu destaco, no texto está escrito: é notável perceber o quanto essa irmã era querida e o esforço dos amigos em ir buscar Pedro, mesmo após ela ter falecido. Eu destaco amigos, a palavra amigos. E a reflexão bíblica que eu trago está em 2 Samuel, capítulo 16, 23. Assim fala a palavra de Deus. O conselho de Aitofel dava, naqueles dias, era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Qual foi o conselho de Aitofel para Absalão? Aitofel, ele era avô de Batseba. Absalão, filho de Davi. Qual foi o conselho de Aitofel para Absalão? Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas do pai. Esse foi o conselho de Aitofel a Absalão. A reflexão que eu trago para a classe, para a sala de aula é a seguinte: quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que caminham com você? Você tem dado ouvidos a quem? No item 3, a ressurreição de Tabita. E no item 3.1 vai falar:
Pedro fez todos saírem do ambiente. Essa cena também encontra semelhança com aquela da ressurreição da filha de Jairo. Pedro era um homem de fé que cria no poder de Deus, mas não queria por perto pessoas duvidosas. Novamente entra a reflexão anterior. Quem são seus amigos? Quais são as pessoas que caminham com você? Você tem dado ouvidos a quem? Discernimento de espírito. É o Espírito Santo que concede. A reflexão bíblica está em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo de 8 a 10, que vai falar que é o Espírito Santo que dá discernimento de espírito. Pedro, quando adentrou naquele ambiente, ele fez com que todas as pessoas que não tivessem fé saíssem daquele ambiente. Então ele teve discernimento de espírito. No item 3.2, eu destaco a oração. Diz assim: Pedro se colocou de joelhos e orou. Depois de orar, Pedro se volta para o corpo de Dorcas e diz: Tabita, levanta-te. A oração. Perguntar para os alunos o que é oração. A resposta mais comum é: oração é falar com Deus. E aqui nós podemos ampliar esse conceito, ampliar esse entendimento. Oração, sim, é falar com Deus. Mas oração é também você ouvir a Deus. E oração é você obedecer à vontade de Deus. Ter um relacionamento com Deus é mais do que você falar com Ele. É você ouvir Ele e você obedecê-lo. Obedecer à vontade de Deus, o querer de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Em João 6,38, eu trago uma reflexão bíblica que o próprio Jesus falou quando ele falou o seguinte: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se Cristo, Filho de Deus, não veio ao mundo para fazer a sua própria vontade, mas sim fazer a vontade do Pai, porque nós queremos fazer a nossa vontade, ou pior, fazer com que Deus faça a nossa vontade. Essa é a reflexão. E ainda temos que Pedro orou e depois de orar, Pedro se volta para o corpo de Dorcas e diz: Tabita, levanta-te. No Novo Testamento, em Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39, traz uma passagem de Pedro, antes de ser revestido pelo Espírito Santo, que vai falar sobre a sogra de Pedro, que estava doente, e Jesus a curou. Fala assim a palavra do Senhor. Deixando ele, Jesus, a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão, Pedro, achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. E ela foi curada. A oração reveste cada um de nós com o Espírito Santo, para que nós possamos ser canal do poder de Deus, da glória de Deus, canal das bênçãos de Deus na vida de outras pessoas. Não somos nós que realizamos algo, nós apenas somos instrumentos de Deus para que, através das nossas vidas, o nome dele seja glorificado e o Evangelho de Cristo conhecido e almas venham ser salvas. Esta é o subsídio, as reflexões para a aula de número 8. Colaborações, pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, que está no PDF anexo a esta aula. A todos desejo que Jesus abençoe,
cada um dos professores, para que o Espírito Santo dê entendimento e que cada um dos professores possa crescer em Cristo Jesus e na palavra de Deus. Amém.